14:15 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Repita comigo: Diga aos filhos de Israel que marchem. Amém? O texto que nós acabamos de ler, ele trata aqui do 6º dia após a saída do povo do Egito. Mas eu queria ler com vocês essa realidade. Ela está dentro do capítulo 13, o verso 20 a 22. Êxodo 13, do 20 a 22, para a gente entender essa realidade desse povo. Já tinha passado, a gente está falando dos filhos de Israel, do povo de Israel, dos judeus, dos israelitas. Qualquer nome desse que a gente colocar, está tudo encaixado e a gente entende que é a mesma coisa. Amém, igreja? Êxodo 13, 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo na noite. Amém? Diga: uma coluna de nuvem de dia. Uma coluna de nuvem de dia. Uma coluna de fogo à noite. Uma coluna de fogo à noite. Quando a gente sofre alguma situação na vida, a gente fica às vezes sem entender o que está acontecendo, e a gente pergunta, às vezes, para a gente mesmo, e às vezes a gente orando, a gente até ora em voz alta e diz: aonde está Deus que não viu essa situação que eu estou passando? É uma pergunta que a gente faz, às vezes silenciosa, porque tem vergonha até que alguém escute, porque até uma afronta a Deus, não deixa de ser. Mas às vezes a gente, quando está num momento difícil, num momento encurralado, e esse povo estava nesse momento agora, e aí cadê Deus? Onde Deus está que não está vendo que a gente está ficando encurralado? Livro de Êxodo, onde a gente está, livro de Êxodo é a saída. O povo estava saindo da onde? Do cativeiro. O cativeiro do Egito. Egito, Faraó. Quando a gente ouve Egito, quando a gente ouve Faraó, a gente sabe que é problema, que é perturbação, que é angústia, que é noite de dor, que é noite de frio, que é noite de escuridão. E aonde muitas vezes eles pensavam que estavam perdidos, o Senhor dava um roteiro à noite para eles não ficarem na escuridão, não é assim? E vivia também dando norte para que eles pudessem caminhar o caminho que era para ser feito. Deus, ele estava cuidando todo o tempo. Mas eu quero dizer a vocês que Deus, ele não nos priva, ele não nos isenta da gente passar pela prova. Porque às vezes a gente mesmo diz: mas eu sou uma serva de Deus. Eu oro, aí a gente começa, né? Aquela longa história que a gente bem conhece, né? Eu oro, eu vou à igreja, eu escuto os cultos em casa, né? A gente começa assim, né? Botar aquilo tudo ali para Deus. Aí a gente fala tudo isso e acha que a gente não é para passar provação nenhuma. Eu quero dizer a você que nós passamos lutas, sim, que nós passamos provações, sim, mas o diferencial é que nós estamos com Deus. Vocês perderam a oportunidade de dizer amém, ou aleluia, ou glória a Deus. Eu vou repetir para vocês não escutaram. Quando a gente está passando pela luta, quando a gente está na angústia, a gente sabe, a gente entende que nós somos cristãos, que a gente serve a um Deus Todo-Poderoso, amém? Amém? Mas que a gente passa por enfermidade, a gente passa por uma situação financeira apertada, a gente passa por situação conjugal difícil. Tem pessoas que casam e levam até muitas vezes a separação, é difícil. Revolta
filhos nas drogas, e tantas situações, porque a gente se depara muito com pessoas de Deus, se liga em mim, pessoas de Deus que estão passando por tantas situações e faz, meu Deus, eu estou querendo dar uma ré, estou querendo desistir. Eu já digo a você, debaixo da unção do Espírito, não recue, não dê ré, porque o Senhor disse que é para baixar. Eu só comecei lendo um versículo para vocês, até para não confundir a mente, para você entender que Deus está dando uma ordem. Ele disse: a ordem é para baixar e não para recuar. Ele não perguntou se você quer, não. Ele não perguntou se eu quero, não. Ele disse: é para marchar, não é para recuar. Mas Deus, tanta prova. Aí agora a gente vai dar uma de vítima. Eita, Jesus, ajuda. Vai dar uma de vítima. Aí o Senhor disse: você passa pela prova cantando louvores, porque eu estou com você. Porque se eu não tivesse com você, você nem estaria aqui agora. Eu tenho cuidado de você assim como eu cuidei desse povo aqui que estava saindo de uma prisão, de um cativeiro. Chegou um momento que esse povo estava tão revoltado que disse naquele momento, coitado de Moisés. Moisés estava à frente, levando esse povo, o povo de Deus. Mas o povo achava que tudo tinha que ser perfeito. E aí, se eu fosse perguntar, e se vocês tivessem a oportunidade de responder, tudo é perfeito na nossa vida? Não. Se alguém disser que sim, eu vou conversar porque tem alguma coisa errada. Porque as coisas não são perfeitas, as pessoas nos insultam, as pessoas nos machucam. Sim ou não? As doenças, elas chegam. Principalmente quando a pessoa vai chegando com mais idade. É artrite, é artrose, é isso, é aquilo, é tanta coisa. É uma lista que a gente até ironizava, né, quando era mais nova. Achava que nada disso acontecia, né? Achava que isso estava tão longe da gente. Mas quando vai chegando a idade, a gente vai se deparando com algumas situações. E por que tudo isso acontece? É porque a gente precisa saber que nós estamos na dependência de Deus. Não é na nossa dependência, é na dependência de Deus. E Deus aqui estava mandando um recado para o povo dele. Quando fala os filhos de Israel, o povo de Deus. Deus estava cuidando, mas também estava ensinando a eles a confiar. Confiar em quem? Em Deus. E quando a gente faz a pergunta, que eu ainda não respondi, aonde está Deus dentro do problema? E Deus responde suavemente ao seu coração: eu sempre estive aqui. Eu sempre estive com você. Você não percebeu que eu sempre estive com você? Mas houve um tiroteio, fulano foi baleado. Mas ele está vivo? Está vivo. Eu tenho um grande livramento. A gente precisa olhar com os olhos da fé, olhar a parte boa da coisa. Porque Deus sabe até onde você aguenta. Você não sabe até onde você aguenta. Eu pensava que eu sabia. Eu dizia: eu não aguento mais. Um dia eu estava chorando e orando, eu e Deus ali no quarto, e eu ouvi aquela voz dentro de mim e disse: você aguenta até onde eu quiser que você aguente. Porque sou eu que lhe sustento. Você está aqui porque sou eu que lhe sustento. E aí Deus está falando com a igreja nessa hora. É Ele que te sustenta. É Ele que te ergue. É Ele que diz: não olhe para trás. A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. E aí Moisés dizia, Deus falava ao povo através de Moisés. Moisés foi o líder que foi escolhido pelo próprio Deus. Deus falava a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, diga ao povo que eles vão passar por provações, mas eu estou aqui. Mas dentro desse contexto onde nós estamos falando, Faraó
termo, né? Eita, tem o coração de Faraó. Quem não entende, fica sem entender. Mas quem entende quando a gente diz é um coração de Faraó, é um coração duro para as coisas de Deus, é um coração que não amolece, que não se quebranta, que não quer se humilhar diante de Deus, que não quer perder, quer sempre ganhar. Mas o Senhor estava ensinando a esse povo e está ensinando a cada um de nós agora que muitas vezes é necessário perder para ganhar amanhã. Perder hoje para amanhã ganhar. Isso tudo está dentro da estratégia de Deus. Não é a sua, é a de Deus. Mas aqui nesse contexto, o Faraó estava muito irritado. E quando o Faraó começou a ficar irritado, foi porque aquele povo que fugiu, eles eram escravos de Faraó. Vê se vocês conseguem entender. Faraó irritado, né? O rei do Egito, o Faraó irritado, porque os escravos deles tinham partido, tinham ido embora. E cadê os escravos para poder trabalhar para Faraó? E Faraó começou a ficar enfurecido aqui dentro desse contexto. E quando foi que esse povo foi liberado? Foi depois, vê se vocês lembram, foi depois, vou trazer a lembrança de vocês, foi depois da morte dos primogênitos. Morreram os primogênitos. Mais uma praga. Quero te dizer que Deus sabe trabalhar. Não adianta você achar que sabe. Não adianta você querer ensinar Deus a trabalhar. Porque Deus é sempre aquele que avisa, dizendo: eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou me preparando para uma grande obra. Eu estou preparando, eu estou confundindo a cabeça do inimigo. O inimigo pensa que ganhou, ele pensa que ganhou, ele pensa que ganhou. Mas eu quero te dizer que ele não ganhou não, na sua vida não. Tem um Deus Todo-Poderoso que está trabalhando ao seu favor. Deus, ele confunde a terra. Ele permite que situações adversas, situações difíceis aconteçam na nossa vida, para que o inimigo ache que você está parando, que você está desistindo, que você está entregando as armas. Entregando as armas, esse termo é tão interessante que dá, né? Eu vou abrir rapidamente parênteses. É quando você está lutando, mas se enxerga, porque está olhando para a situação, está olhando para o problema. Aí diz: vou entregar as armas porque eu acho que eu não consigo mais lutar, eu não vou vencer essa batalha, eu não vou conseguir. E Deus está dizendo que não é para entregar as armas, é para permanecer com as suas armas. E as suas armas, as nossas armas, são as armas espirituais. A gente luta com as armas espirituais. A gente se reveste, lá de Efésios 6:10, revestido de toda a armadura de Deus. Depois que a gente se reveste da armadura, a gente sai para a guerra, sai para a luta, guerra espiritual, em oração, clamando. E quando Deus disser é para calar, cale. Quando Ele disser é para avançar, é para falar, você também faz. Fica na obediência do Espírito. Mas aqui em Êxodo 14:13 diz o seguinte: 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Eu quero te dizer que essa palavra está dizendo que é a última vez que estarão vendo os egípcios. Eu quero te dizer que Deus manda falar para você que dentro desse contexto, dentro dessa palavra, o que você está passando é a última vez, dentro desse problema, que você vai passar por esse problema, porque o Senhor está dando basta nessa situação. Assim diz o Senhor para a tua vida. Essa é a última prova nessa área. Essa é a última prova. O Senhor disse:
Pois veja, porque é a última vez que vocês estarão vendo, porque eu tenho uma terra que mana leite e mel, chamada Canaã, a nova Jerusalém, para que vocês alcancem. Falou o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel que volte, que retorne, retorne e faça de novo. Eu quero que vocês repitam comigo. Isso é Deus dando uma ordem. Chegou no momento que eles estavam ali, já no deserto. E deserto é coisa meio complicada, porque quando a gente passa o deserto, se liga aqui, quando a gente passa o deserto, a gente quer o quê? Passar o deserto, a gente quer o quê? Acabar a travessia do deserto. E aqui dentro dessa palavra, diz que quando o povo estava ali, já quase terminando de passar o deserto, o Senhor disse: pare, Moisés, diga ao meu povo, diga aos filhos de Israel, que volte, que retorne e que faça tudo de novo. Eita Jesus, hashtag muito difícil. Gente, é muito difícil, vocês estão entendendo? O pessoal estava terminando o deserto, estava terminando a prova, já estava chegando, todo mundo animado, achando que estava tudo certo, não é assim? Aí o Senhor disse: está tudo errado. Deus falando, vou eu confundir o inimigo. O inimigo vai pensar que vocês vão morrer no deserto, porque vai fazer a mudança e vai voltar. Dentro desse contexto, presta atenção, Deus, ele tem o comando certo na hora certa para a sua vida. Quando ele disser pare, retorne, volte novamente, porque eu vou dar uma nova estratégia na sua vida para você vencer. Aleluia. Estratégia de Deus. Deus, ele é lindo. Quando a gente diz Jesus, ele é lindo, a gente não está falando fisicamente. Eu acredito que vocês entendem isso. Quando a gente diz ele é lindo, 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 são as estratégias que ele dá, o cuidado que ele tem. Eu não estou enxergando agora. Você pode estar dizendo isso aí, mas eu não estou enxergando. E o povo disse o quê? O povo estava revoltado já. O povo estava ali revoltado. Já estava quase dando em Moisés. Coitado de Moisés. Moisés, ele estava conduzindo o povo, ele estava obedecendo ao comando que Deus estava mandando dar. Muitas vezes é tão difícil dar um comando quando Deus diz faça. É você, meu Deus, pelos olhos da fé, eu não estou vendo saída aqui. Fazer a volta nesse deserto e voltar, o povo vai morrer tudinho. Saíram do Egito para morrer no deserto. Sangue de Jesus. Era um comentário, estou conjecturando, obviamente, mas eram ali os pensamentos, os comentários. Mas eu quero te dizer que Deus, ele estava dando uma estratégia. Voltem, retorne e faça de novo, porque tem um caminho para você. Faça tudo de novo. Comece de novo. Quando Deus manda você silenciar em algumas situações, silencie e comece a dizer: Senhor, eu entrego aqui essa causa que está na minha mão. Não estou vendo saída. O povo não estava vendo saída, mas estava entendendo que Moisés tinha sido conduzido por Deus para conduzir aquele povo, e eles obedeceram. Diga comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está formando um cenário na minha vida para enganar o inimigo. Amém? Você crê nisso? E às vezes a gente tem um sentimento de atraso.
sentimento de atraso. E sentimento de atraso, já envelheci, a cada um contava uma história. Eu já envelheci, já passou do momento de eu casar, ter filhos. Cadê aquele momento que ainda não chegou? E cada um contava uma história dizendo que estava atrasado as promessas da sua vida, porque Deus não tinha realizado tudo ainda. Deus não tinha realizado tudo ainda. Significa que Ele iria realizar. E o povo estava crendo. O povo estava crendo sim. Quantas vezes a gente entende que está atrasado em algumas situações, atrasado no ministério, atrasado muitas vezes no trabalho secular, que podia estar em outra função, podia estar ganhando mais dinheiro. Eu já escutei tanto isso que ainda escuto. Ah, se eu tivesse feito advocacia, hoje eu era um juiz de direito. Eu só escutando. Eu era um juiz de direito, estaria ganhando uma fortuna. E aí daqui a pouco escuta outro. Se eu tivesse feito medicina, eu agora estava ganhando muito dinheiro. Aí começa, né? Se eu tivesse feito odonto, estava com consultório, aqui, ali, no Juca, no Cabo, no Recife, sei lá onde. E começa aquela sensação que está atrasado, que o seu ministério está atrasado, que o seu projeto de vida está atrasado, porque esse projeto, você, quando planejou, quando desenhou, você desenhou que com quantos anos você iria se formar, com tantos anos, com outros tantos anos você estaria advogando, estaria na sala de aula, estaria fazendo cirurgia, estaria, sei lá, tantas outras profissões aí que nós temos hoje, que abrangem tantas. E aí a gente começa a dizer tantas situações para o Senhor, e o Senhor manda dizer: não tem nada atrasado. O meu relógio não é o seu relógio. O meu relógio é atemporal. É fora desse tempo. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Quantas pessoas Deus levantou com uma idade mais avançada, pessoas com idade mais amadurecida, para fazer a obra, para poder fazer também a obra secular. Quantas Deus Ele levantou. Então nunca diga que está atrasado, mas diga: eu estou no tempo de Deus. Diga comigo: eu estou no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. O povo de Israel saiu num momento onde teve justamente aquelas mortes do primogênito, como eu tinha falado no começo. E Faraó, ele não aguentou a pressão e queria de todo jeito pegar todo aquele povo que ele tinha liberado, mas estava arrependido. Coração de Faraó, coração duro. Deus deu uma oportunidade dele se quebrantar, dele se consertar. Quantas vezes Deus nos dá essa oportunidade? A minha, você, as pessoas que estão mais afastadas do Senhor, eu dizendo: é tempo de chegar, é tempo de orar mais, é tempo de fazer mais para o Senhor. O Senhor está voltando e bate na nossa porta, dizendo: eu estou voltando. O que é que vocês estão fazendo pela sua vida, pela vida da sua família e pela vida das famílias que estão aí fora, gritando, chorando, pedindo socorro, e a gente só está olhando para a nossa vida? E o Senhor traz essa lembrança para nós. Mas continuando aqui, Faraó, ele estava com dor, mas ele não estava arrependido. E aí Faraó disse: vou pegar os carros. A Bíblia diz que Faraó pegou 600 carros escolhidos. Ele escolheu lá com o pessoal dele 600 carros bons para ir à guerra, ir à luta e buscar aquele povo que tinha fugido. Pegou 50 mil cavaleiros. A Bíblia fala dos cavaleiros, a Bíblia fala dos soldados na infantaria. Quando a gente começa a estudar e a gente se debruça em alguns historiadores, e um desses é um bem conhecido, que é Flávio José, ele fala dos 600
carros escolhidos, está escrito aí na Bíblia, você está aberto nesse mesmo capítulo, fala dos 200 soldados de infantaria e fala de 50 mil cavaleiros. Planejou tudo, organizou tudo, Faraó fez tudo e foi atrás daquele povo com um exército para matar os israelitas. Eu quero te dizer que Israel não possuía cavalos, porque quem tinha cavalo era só o Egito. Só o Egito, que era rico e que tinha cavalo. Mas os israelitas, o povo de Israel, eles tinham gado, tinha boi, tinha vaca, tinha ovelha, tinha cordeiro, mas não tinha cavalos. Cavalos era aquele sinônimo de força. E quando vinha aquela cavalaria, já sabia, eita, a gente vai perder agora, porque vem uma cavalaria aí, armada, né, com esses homens preparados, com essa artilharia. E ele foi atrás do povo. Salmo 121 é onde foi escrito: eleva os meus olhos, tão conhecido, eleva os meus olhos, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero te dizer que nós temos um compromisso com Canaã, a terra que mana leite e mel. Nós temos um compromisso com a nova Israel. Nós temos um compromisso com Deus de não recuar. E quando o Senhor diz: eu tenho um pacto com o meu povo, e às vezes o povo, quando está revoltado e diz: será que eu vou morrer no deserto? Eu acho que era melhor eu voltar para o Egito para comer cebolas no Egito. Se tivesse esse termo, isso é bíblico. Deus manda dizer: ainda que tenha cebolas grandes, gostosas, maravilhosas do Egito, ainda que tenha tanta coisa boa lá, o Senhor estava dizendo a ele: o tempo de Egito acabou. Profetize na sua vida: o tempo de Egito acabou. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Estou lendo o mesmo que a gente começou, o mesmo versículo, o Senhor dizendo: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É o Senhor dizendo a você: orem, continue louvando, continue jejuando, continue vindo para a igreja. Não desista. Não desista da oração do seu ministério. Não desista da oração da sua família. Se hoje você está no tempo ruim, mas amanhã tem uma terra que mana leite e mel. Amanhã tem algo de Deus preparado para você. A programação de Deus, ela é aquela que muitas vezes a gente acha que piorou as coisas. Fiz um jejum de 3 dias para um propósito. Ainda estou de posse de vitória. Foi um rebuliço. Aí o que a gente pensa? Piorou tudinho. Poxa, como assim? Não é. Sabe o que é isso? É a gente quando vai mexer com a casa de abelha, com a casa de moribundo. A gente catucou. Aí ó, os bichos estão tudo, né? Ali voando e toma enferroada na gente. Chega dói. Mas é o Senhor dizendo: isso é só vento. A resposta certa vem do Senhor da sua vida. A promessa está de pé. O Senhor vai te levantar com ousadia. O Senhor é aquele que não perdeu você de vista. Ele não perdeu o povo de vista. Mas ainda tem mais, não acabou não. Êxodo 14:16. O Senhor diz: Moisés, caminhaste com o povo e agora chegasse aqui, aonde? No mar? Ou foi o mar que ele chegou? Oi? No mar vermelho. E quando chegou lá, o povo disse: pronto, agora que é a morte da gente mesmo, agora é a morte. Como é que tem um mar na nossa frente? Deus mandou a gente virar, voltar, retroceder. A gente estava quase terminando o deserto e Deus disse: volte, eu tenho uma estratégia para você. Volte e confie em mim, confie em mim, confie em mim, eu tenho uma estratégia para você. E quando chegou na frente, Deus disse: Moisés,
E a Bíblia diz que o mar se abriu naquela hora, e aquele povo passou a pés enxutos, sem se molhar. Era um paredão do lado direito, era um paredão do lado esquerdo, um paredão de água. Olhando para aquela água, a água não molhava, e eles passaram. Tem estudiosos que dizem que foi 12 horas passando, tem outros estudiosos que dizem que foi 20 horas, mas eu prefiro ficar nesse olhar que foram 12 horas caminhando a pé juntos. Mas aí o povo dizia: mas atrás vem Faraó, atrás vem um exército todo munido, e é o teu inimigo, o inimigo das nossas almas, para te derrubar, para te destruir. Mas o Senhor disse: na frente vai o povo de Deus, atrás vem Faraó. Mas não acabou ainda não. Quando eles passaram, o Senhor disse a Moisés, Êxodo 14, 26, Moisés, estende agora as tuas mãos. O Senhor está na casa. O Senhor está na casa, creia. O Senhor disse: eu livrei o meu povo, mas ainda tem resposta de Deus para os perseguidores. Ainda tem resposta de Deus, veredito de Deus, a caneta de Deus, porque Ele é amor, mas é justiça também. Tem juízo de Deus para aquele povo que está pensando que pode te massacrar, que está pensando que pode te destruir, que está pensando que você não tem dom. Eu quero te dizer que você tem dom, e o Senhor te achou. Foi o Senhor que te achou. Você tem dom, sim. Você não está largado no mundo. Você tem um sentinela que toma conta da sua vida de dia e de noite. Possa ser sol, chuva, não importa. O Senhor está com as mãos estendidas sobre a sua vida. E o Senhor diz: ainda tem mais um pouco. Moisés, estende as tuas mãos novamente, Moisés. E Moisés estendeu as mãos ali naquele lugar. O povo de Deus já tinha passado. Eu quero dizer que você já vai ter passado a sua prova. Eu quero dizer que Deus já falou aqui, mas eu faço questão de repetir. Olha para o Egito e volta a tua visão, porque você não vai mais olhar para lá. Você não vai mais pisar no Egito. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo: você não volta para o Egito. O Egito não te pertence mais. Deus, Ele fez uma caminhada com você. Não foi você que chegou aqui sozinho, foi o Senhor que te trouxe até aqui. Cada noite de sono, cada noite sem sono, cada noite com comida, cada dia com comida, cada dia também sem alimento, e Deus suprindo as suas necessidades. Você não morreu. O povo do Egito estava com a sentença declarada. O povo de Deus estava vivo, já tinha passado. Moisés, chegou a hora. Estenda as tuas mãos, e agora feche as águas